Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. É, Vamos para a nossa segunda parte do nosso vídeo, não é? Nosso segundo vídeo, na verdade. Agora falando sobre a obrigação de dar coisa incerta, tá? Vamos lá. Como nós sabemos, as obrigações podem ser divididas em três. Quais são, Berlane? Dar, obrigação de dar, de fazer e de não fazer. Repetindo, quais são as obrigações? Dar, fazer e não fazer. E a gente já viu a obrigação de dar coisa certa, que é algo especificado e determinado. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver como é que faz a questão da obrigação de dar coisa incerta. Então, o artigo 242 do Código Civil Brasileiro, ele vai nos informar que a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e a quantidade. Ou seja, a coisa incerta é determinável, tá? Determinável. Mas precisamos indicar gênero e quantidade. Não pode ficar solto. Então, se tem uma coisa que vocês não podem esquecer, é coisa incerta, tem que ter gênero e quantidade. É coisa incerta, tem que ter de todo jeito gênero e quantidade. Vou trazer alguns exemplos para poder ficar mais fácil, tá bom? Por exemplo, na venda de produtos agrícolas, um agricultor vende 500 sacas de soja a um comprador. Embora a soja específica ainda não seja ainda colhida ou escolhida, o gênero é soja e a quantidade é o quê? 500 sacas, entendeu? É uma obrigação de dar coisa incerta. E qual é a minha obrigação? Eu preciso dar 500 sacas de soja. Eu consigo ver qual é o gênero e qual é o gênero, Berlane? Soja. E qual é a quantidade? 500 sacas. Outro exemplo para poder ficar ainda melhor de entender. Contrato de fornecimento de material de construção. Uma empresa de construção firma um contrato para entrega de 2.000 tijolos de cerâmica. Então, o que a gente tem que ter na obrigação de dar coisa incerta? Gênero e quantidade. Então, cadê o gênero e a quantidade aqui? A cerâmica é o gênero e os 2.000 tijolos é a quantidade. Entendeu? A gente consegue, para poder ver que é obrigação de dar coisa incerta, a gente tem que detectar qual o gênero e a quantidade daquela coisa que precisa ser dada. Mais exemplos. Na compra de materiais para confecção. Um ateliê de costura encomenda 100 metros de tecido de algodão. Então, vamos lá. Qual é a quantidade? 100 metros. E qual é o gênero? O algodão. Contrato de fornecimento de papel. Uma editora faz um contrato para comprar 300 resmas de A4. Vamos lá, qual é o gênero? Papel A4. E qual é a quantidade? 300 resmas. Acordo de doação de livros. Uma biblioteca recebe a promessa de doação de 200 livros de literatura. Qual é o gênero? É o livro de literatura. E qual é a quantidade? 200 livros. Perceberam? Sempre que for obrigação de dar coisa incerta, precisa ter quantidade e gênero, tá bom? Vamos lá para o próximo artigo. Artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Se o contrato não disser nada sobre quem vai escolher, qual é a regra geral? Devedor. Quem escolhe? Devedor. Gente, cuidado nas pegadinhas. Muitas questões vão estar o contrário. Vai estar dizendo assim, que salvo estabelecido em contrato, quem escolhe é o credor. E não é. Quem vai escolher é quem? O devedor. O devedor tem o direito de escolher qual item específico ele vai entregar, salvo se estiver especificado de forma diferente no contrato. Desde, desde que esse item esteja dentro do gênero e da quantidade, ele pode escolher qual o que ele vai entregar, entendeu? Ele
por exemplo, num pedido de 200 resmas de papel A4, ele não pode entregar papel A3. Por quê? Porque o especificado é papel A4. Mas ele pode usar qualquer uma marca para poder entregar isso daí. Entendeu? Vamos lá. Exemplos: venda de frutas. Um vendedor se compromete a entregar 50 quilos de maçãs a um comprador. Se o contrato não especificar mais nada, o vendedor, que é o devedor, no caso aqui, pode escolher quais maçãs ele vai entregar, desde que seja de qualidade aceitável. Ou seja, gente, ele não é obrigado a entregar a melhor maçã, mas ele não pode entregar a pior maçã. É aceitável, seria uma média ponderada aí, é o meio termo, tá? Então, não fugindo do gênero, que nesse caso é a maçã, nem da quantidade, que nesse caso são 50 quilos, quem vai escolher qual é o tipo de maçã é o quem? É o vendedor, entendeu? Que nesse caso é o devedor, tá? Vamos lá, artigo 245. Cientificado da escolha ao credor, vigorará o disposto da seção antecedente. Quando o devedor, que é a pessoa que deve entregar algo, escolhe o ente específico que vai entregar e avisa para o credor, que é a pessoa que vai receber, as mesmas regras de gênero, de quantidade, de qualidade continuam valendo, gente. Mesmo depois de escolhido, não é porque escolheu que ele tem que mudar, não. O gênero, um exemplo anterior, continua sendo maçã, a quantidade continua sendo 50 quilos, a qualidade continua sendo aquela lá mediana. Ou seja, o item escolhido deve estar dentro do que foi combinado no contrato. Não é porque é determinável que pode mudar, não. Tem que estar dentro daquele padrão de gênero e quantidade, tá certo? Por exemplo, uma empresa acordou fornecer 100 pacotes de A4 a um cliente. Qual é o gênero? Papel A4 e a quantidade? 100 pacotes. A empresa seleciona os pacotes específicos ao cliente, podendo ser de qualquer marca, desde que seja uma A4. Não pode ser A3 nem A5, é A4. Não pode ser menos que 100 pacotes também. Os pacotes escolhidos devem ser na qualidade padrão. Não é obrigado a dar o melhor, não, mas também não pode dar o pior. É o mediano, entendeu? Artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior por causa fortuito. Gente, um exemplo. O devedor continua responsável pela entrega da coisa, até que ele faça a escolha. Vamos dizer que tem um Aras lá com 100 cavalos. Ele tem que entregar qual é a quantidade, sei lá, 50 cavalos, tá? E qual é o gênero cavalos de corrida, que tá lá no Aras. Aí o que acontece? Acontece algum problema, uma tempestade, alguma coisa assim, e 50 cavalos morrem ou fogem. Aí o devedor, que no caso é o vendedor, ele não pode dizer assim: ah, os 50 cavalos eu ia escolher para entregar para vocês. Isso não pode acontecer, entendeu? Outro exemplo: um agricultor se compromete a vender 100 sacas de milho a um comprador, mas ainda ele não escolheu quais eram essas sacas. Não separou para entrega nem nada disso. Antes de fazer essa escolha, acontece uma tempestade que destrói parte daquela colheita. O agricultor não pode alegar que justamente aquela parte que foi perdida era a que ia ser entregue, entendeu? Porque antes de separar para entrega, antes de separar para o credor, ele não pode alegar que perdeu, tá bom? Agora, exercício para fixação. Vamos lá. Sobre as obrigações de dar a coisa certa ou incerta, assinale a alternativa correta. Gente, cuidado. Em algumas questões pode ter incorreta. Tem que prestar atenção no que está pedindo. Nesse caso aí é correta mesmo. Então vamos ver qual é a alternativa correta e qual não é a correta. A gente vai explicar por que não é, tá bom? Letra A. Em regra, nas obrigações de dar coisa incerta, determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao credor. Tá errado, gente. Lembra que a regra é que a escolha pertence ao devedor, salvo se no contrato disser o contrário. Mas pela regra, a escolha pertence ao devedor, então não é a letra A. Letra B.
Deteriorada a coisa sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço, o valor que perdeu. Vamos ver se tem outra. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos pelos quais não poderá ser exigido aumento do preço. Isso é de coisa entregar, de dar coisa certa. Nas obrigações de dar coisa incerta antes da escolha, poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, por caso fortuito ou força maior. Tá vendo? Não é. Antes da escolha, não pode se alegar que a coisa se perdeu, mesmo que seja por caso fortuito, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a resposta é a letra B. Deteriorada a coisa sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido o seu preço, o valor que perdeu. Ele não se livra, o devedor, ele não se livra de entregar, porque está deteriorado, entendeu? Pode se resolver a obrigação, devolve seu dinheiro, não tem mais o que fazer, mas no caso da coisa estar deteriorada, sem a culpa do devedor, ou seja, não pode pedir perdas e danos, porque não tem culpa, o credor pode não querer mais ou resolver a obrigação, ou ele pode aceitar, um exemplo da saca do milho lá, que se perdeu uma parte, ele pode querer só a parte que ainda tem, se ele quiser, ou ele pode não querer nada. Então, ele tem essas duas opções, por isso é a letra B. Nas obrigações da coisa incerta, letra A. Será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade? Sim. Para ser coisa incerta, repetir várias vezes, precisa dizer pelo menos o gênero e a quantidade. Agora vamos ver por que as outras não estão corretas. Se determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao credor. A escolha pertence ao devedor, certo? Letra C. Antes da escolha, poderá o devedor alegar sua perda? Não. Antes da escolha, o devedor não pode alegar perda. Se houver frutos, pertencerão ao credor, cabendo ao devedor os pendentes. Isso aí é de dar coisa certa, não é de dar coisa incerta. Letra E. Desde a tradição, o credor pode devolver a coisa. Depois que ocorre a tradição, gente, acabou, resolveu a obrigação. A coisa foi resolvida já. Então, nesse caso, a letra A mesmo. Devedor de coisa indicada apenas pelo gênero e quantidade. Isso é o quê? Quando está indicada só pelo gênero e quantidade, obrigação de dar coisa incerta. Letra A. Não pode alegar sua perda ou deterioração, ainda que por caso fortuito ou força maior. Eu acredito que seja essa, mas vamos ver os demais. Tem a obrigação de escolher a coisa oferecida ao credor, não se admitindo disposição contrária entre as partes. Não, quem tem a obrigação de escolher a coisa oferecida ao credor é o devedor, né, que escolhe, mas se admite sim disposição contrária se for em contrato. Então não é a letra B. Fica liberado da obrigação de provar que a coisa se perdeu sem sua culpa. Não, não fica liberado de jeito nenhum, gente. Se a coisa se perdeu antes da escolha, aí resolve a obrigação. Não pode ficar por isso mesmo, tá bom? E se for por culpa, tem a questão da perdas e danos também. E nenhuma das anteriores está correta? Não, porque a gente viu que a letra A está correta. Então, nesse caso, gabarito, letra A. Não pode alegar sua perda ou deterioração, ainda que por fortuito ou força maior. Não pode. Ainda que por força maior, ele não pode alegar que perdeu, tá certo? Inclusive antes da escolha. Obrigada, gente. Então é isso. Qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre a obrigação de dar coisa incerta, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tirar dúvidas. Eu estou totalmente à disposição. Não sei se eu consegui ser clara.
se eu conseguir explicar direitinho esse assunto, mas qualquer dúvida estou por aqui, tá bom? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo, mas eu vou liberando os demais, amanhã eu vou tentar liberar mais 2, e as dúvidas que surgirem, estou por aqui, tá bom? Cheiro para vocês, espero estar ajudando. Tchau, tchau.